Eu cresci junto com meu pai e meu irmão. Minha mãe acabou falecendo quando eu tinha apenas 14 anos. E quando aconteceu esse terrível incidente, eu tinha apenas 16 anos, enquanto meu irmão tinha 19. Certo dia, meu irmão acabou saindo para se divertir com alguns amigos. Eu também costumava se divertir até tarde com minhas amigas, em festas, shoppings ou bares. Meu pai tinha um problema sério com álcool e geralmente estava tão bêbado que nem percebia se eu estava em casa ou não. Por causa disso, eu tinha total liberdade, sem regras ou limites. Às vezes, meu pai convidava pessoas estranhas, alcoólatras e viciadas para nossa casa. Quando eu voltava, eu encontrava pessoas estranhas por lá, e meu pai estava sempre desmaiado de tanta bebida. Eles mal percebiam a minha presença, e eu apenas seguia direto para o meu quarto. Um dia, ao retornar após sair com algumas amigas, já nas primeiras horas da manhã, encontrei meu pai adormecido no sofá da sala. O homem que ele trouxe para dentro de casa era um desconhecido que tinha por volta de 50 anos. Eu não o reconheci imediatamente. Ele me olhou de uma forma que me fez sentir desconfortável, com um sorriso malicioso no rosto. E eu só queria chegar ao meu quarto, então subi correndo e coloquei meu pijama para dormir. Depois fui ao banheiro para escovar os dentes. Enquanto eu corria para o banheiro, o homem me alcançou e disse: "Você está tão bonita com esse pijama, menina." Ele sorria de um jeito que me deixou assustada. Eu me soltei dele e voltei correndo para o meu quarto, desistindo da ideia de ir ao banheiro. Tranquei a porta do meu quarto e quase imediatamente ele começou a tentar abri-la com força. Eu estava com muito medo daquele homem. Sabia que algo estava errado com esse cara e que ele tinha más intenções para comigo. Arrastei minha cama até a porta, bloqueando-a, caso ele conseguisse abri-la ou quebrar a fechadura de alguma forma. Nesse momento, ele começou a bater na porta e tentou dizer: Oi querida, não seja rude. Abre a porta para mim, para nós dois brincarmos." Eu não respondi, pois eu estava em pânico. Apesar de todas as minhas más decisões, eu era uma adolescente esperta e sabia que estava em sério perigo. A cama bloqueava a porta, que ainda estava trancada. Eu podia ouvi-lo batendo com o corpo todo e tentando entrar. Abri a janela do meu quarto e gritei por ajuda. Mais tarde, descobri que um dos meus vizinhos ouviu meu pedido e, conhecendo a situação do meu pai, assumiu que algo estava errado. Ele veio até nossa casa e viu que meu pai estava dormindo no sofá. Depois veio ao meu quarto para ver se eu estava bem. O homem que estava tentando entrar no meu quarto fugiu ao ver meu vizinho chegando. Eu pude ouvir a voz dele, uma voz de segurança. Mesmo confiando nele, eu estava tão abalado com tudo aquilo que só pude me encolher em um canto do quarto, chorando e tremendo de pânico. Ele bateu na porta e empurrou contra ela para abri-la, apesar da cama bloqueando. Eventualmente, ele conseguiu abrir e gentilmente verificou se eu estava bem, presumindo que algo havia acontecido comigo devido à condição do meu pai. Ele me segurou enquanto me acalmava e me pedindo para explicar o que havia acontecido ali. O homem que estava tentando me atacar já tinha ido embora, mas eu sabia que ele poderia voltar a qualquer momento no futuro. Meu pai nunca estava sóbrio o suficiente para que eu pudesse explicar o que aconteceu. Aquela foi a gota d'água para mim. Eu contatei os serviços sociais e foi naquela mesma noite que entrei no sistema de assistência social. Acabei morando com minha tia até os 22 anos. Nunca vou me esquecer desse dia. Sei que me livrei de algo muito pior. Depois de morar com meus pais até os 28 anos de idade e comprar minha primeira casa, confesso que foi um tanto surpreendente me adaptar a essa nova mudança. Isso aconteceu em novembro de 2022, ou seja, é muito recente. Minha casa fica a uns 30 minutos de distância da casa dos meus pais, então não estamos muito distantes um do outro. Na casa dos meus pais, eu costumava acordar frequentemente durante a noite por causa do meu pai, que tem dificuldades para dormir e vive subindo e descendo as escadas para pegar água ou ir no banheiro. Ter meu próprio lugar, finalmente, significava ter paz e tranquilidade. Mas, curiosamente, eu também tenho um sono leve, assim como meu pai. A casa nova tem um porão pequeno e inacabado, com a lavanderia e a sala de caldeira.
Um primeiro andar com sala de estar, cozinha, banheiro e sala de jantar. E no andar de cima, com 3 quartos e um banheiro. Um dos quartos eu uso como escritório e o outro como uma pequena academia. No início, meu pai esteve lá para me ajudar a trazer os móveis e organizar as coisas. A maior parte da mudança foi concluída rapidamente e depois foi só questão de fazer uma decoração menor e ajustes aqui e ali. Cerca de uma semana após a mudança, eu estava praticamente pronto com a arrumação e me sentia totalmente em casa. Certa noite de domingo, percebi que teria dificuldades para dormir porque estava completamente acordado. Tomei o comprimido de melatonina para me ajudar a dormir. Em cerca de 1 hora, estava dormindo profundamente como uma criança. Normalmente, quando tomo esses remédios, durmo a noite inteira sem acordar, mas nessa noite, acordei com barulho do lado de fora do meu quarto. Eu estava um pouco confuso e desorientado, pois tinha acabado de acordar de um sonho intenso. Os ruídos do lado de fora do meu quarto pareciam ser passos conhecidos subindo as escadas, como meu pai costumava fazer, me acordando com suas caminhadas noturnas. Por um momento, tentei ignorar o barulho, mas não demorou muito para eu perceber que os passos não podiam ser do meu pai. Voltei à realidade e me sentei na cama, ouvindo os passos pararem agora que eu estava totalmente acordado. De forma nervosa, chamei pelo meu pai, mas não obtive nenhuma resposta. Saí do quarto, acendendo todas as luzes dos cômodos em que eu passava. Cheguei à escada e olhei para baixo, vendo um homem alto usando uma máscara, olhando para cima na minha direção. Era difícil acreditar que eu estava realmente encarando um intruso na minha casa. Não vi nenhuma arma com ele, mas não queria confrontá-lo. Gritei para ele sair da minha casa com a voz tremendo. Surpreendentemente, ele se virou e saiu pela porta da frente. Corri escada abaixo para trancá-la o mais rápido possível. Fui para o meu quarto para tentar ligar para o meu pai. Enquanto eu fazia isso, ouvi a porta dos fundos da casa bater com força. Havia uma segunda pessoa na casa que eu não tinha visto. Estava em pânico total. Meu pai atendeu, é claro, porque ele raramente está dormindo nesse horário, e questionou por que eu estava ligando para ele e não para a polícia. Ele me disse para ligar para a polícia imediatamente, e foi o que eu fiz. A operadora me fez muitas perguntas enquanto eu esperava. Quando os policiais finalmente chegaram, fui entrevistado e pediram uma descrição completa dos intrusos. O que eles roubaram, se é que roubaram algo, em qual direção foram embora e com qual veículo. Infelizmente, não consegui ver como eles saíram, então não pude responder a qual direção seguiram. Não parecia que haviam roubado nada, pois não havia objetos de valor no primeiro andar. Eles entraram pela janela da cozinha, que era do tamanho certo para eles passarem. Experimentaram uma invasão em casa é algo que sempre ouvimos falar nas notícias, mas nunca imaginamos que aconteceria conosco. Ainda mais, logo após nos mudarmos para nossa primeira casa. Sinto que poderia ter ajudado mais a polícia a identificar os invasores. Agora, depois desse episódio, sempre durmo com uma faca ao lado da minha cama. A história é verdadeira e aconteceu comigo em abril de 2017 no Brasil. Eu e minha namorada, que agora é minha esposa, estávamos hospedados no apartamento da minha sogra por algumas semanas, já que o apartamento da minha mãe, onde morávamos, estava passando por algumas reformas. Para melhor explicar a história, o apartamento em que estávamos hospedados ficava no quarto andar de um edifício de 10 andares, relativamente pequeno. Ele estava situado bem em frente à rodovia principal da cidade. Digo que era um prédio pequeno porque, na minha cidade, tem muitos prédios altos, alguns até com 40 ou 50 andares. As pessoas que viviam nesses prédios sofriam muito quando os elevadores não funcionavam. Imagine subir e descer 50 ou 60 andares. Era muito exercício para um dia. Havia muitas coisas com as quais eu tinha que me acostumar naquele lugar, e a principal delas era ouvir os sons de carros, caminhões, motos, pessoas cantando pneu à noite, escapamentos diretos e, ocasionalmente, tiros que vinham das favelas próximas, que ficavam perto da casa da minha namorada. Esses barulhos podiam ser ouvidos durante o dia e a noite. Em contraste, o bairro da minha mãe era geralmente muito tranquilo, especialmente à noite. Tive que ajustar meus hábitos de sono um pouco, e geralmente ia para a cama bastante tarde. Normalmente à noite,
ou 1 hora da madrugada. Esse apartamento era menor que o meu e estava localizado em uma parte diferente da cidade, mas isso não me incomodava, desde que eu pudesse ter uma boa noite de sono ao lado da minha esposa, pois às vezes eu sofria de insônia. Na primeira vez que eu fui ao apartamento da minha esposa, notei que havia uma pequena colina com uma árvore grande. Havia algumas plantas de tamanho médio, arbustos e gramados. Eles ficavam bem ao lado da rodovia e pareciam um pouco assustadores para mim à noite. Na colina, eu percebi que havia uma pequena cabana de alumínio improvisada. Eu achei isso um pouco engraçado e pensei comigo mesmo que era estranho. Talvez alguém sem teto morasse lá, e se fosse o caso, essa pessoa devia ser louca para viver ali. Nas 2 primeiras noites em que fiquei lá, mesmo que eu pudesse ouvir alguns sons altos da rodovia, não demorava muito para eu pegar no sono. Tudo estava bem e eu conseguia ter uma boa noite de descanso. Mas na terceira noite, por mais que eu quisesse que fosse exatamente a mesma coisa, foi bem diferente. Lembro-me que era tarde da noite, acho que era meia-noite ou até mais tarde, e eu estava quase dormindo. Eu estava ouvindo algumas histórias de terror no meu celular para eu poder pegar no sono, como de costume. De repente, fui despertado pelos gritos assustadores de um homem ou mulher que estava falando vários palavrões e outras maldições a alguém. Isso me acordou imediatamente e me assustou ao mesmo tempo. Pensei comigo mesmo, quem é que está fazendo essa confusão a essa hora? Balancei minha esposa e disse a ela, amor, você ouviu isso também? Ainda com os olhos fechados, ela me respondeu, ouvi o quê? Não é nada não, meu amor, volte a dormir. No entanto, eu ouvi os palavrões novamente. Então, decidi investigar o que diabos estava acontecendo. Levantei da cama, esfreguei os olhos, calcei minhas pantufas e caminhei lentamente e silenciosamente para fora do nosso quarto, em direção à sacada. Eu podia ver claramente a rodovia e a pequena colina ao lado. Eu ainda consegui ouvir os palavrões com mais clareza, e parecia a voz de um homem perturbado mentalmente. Pensei comigo mesmo, talvez eu estivesse certo e realmente havia alguma pessoa sem teto vivendo naquela cabana de metal. Eu estava sem camisa, de cueca box e de pantufas na sacada escura. Eu estava olhando para a colina, onde vi aquela cabana de metal no primeiro dia nesse apartamento. Estranhamente, consegui ver uma pequena fogueira e um homem descalço saindo da cabana, com cabelos desgrenhados e uma longa barba. Ele estava sem camisa e usava calças rasgadas que estavam quase destruídas. Ele saiu sem camisa e estava fumando um cigarro ou sei lá que droga era aquela. Ele estava de pé na colina, no escuro, gritando e xingando muito, olhando para a rodovia. Pensei que esse homem devia estar louco, drogado ou bêbado para estar gritando com os carros que passavam ali. Isso me deixou aterrorizado e me perguntei o que esse cara estava dizendo e se ele não estava com frio. Devido a todo esse barulho, alguns cachorros dos vizinhos estavam latindo na direção do homem. Achei realmente estranho alguém gritar tanto, especialmente tarde da noite. Infelizmente para mim, minha sogra era uma coruja noturna e costumava dormir na sala de estar. Ela acendeu a luz da cozinha para pegar água e depois voltou a dormir, o que refletiu um pouco na sacada. Virei minha cabeça e fui um pouco cegado pelo brilho da luz, mas ao mesmo tempo estava com medo de que esse homem me visse olhando para ele. Nesse momento, me escondi e me agachei embaixo da janela para que o homem não pudesse me ver. Fiquei horrorizado quando vi esse homem voltar para a fogueira e apagá-la com os pés descalços e com raiva. Ele tirou o olhar da rodovia para olhar para a parede externa do prédio, enquanto continuava a xingar em voz alta. Pensei comigo mesmo, talvez ele esteja tendo uma má experiência com drogas ou algo do tipo. De repente, esse cara maluco olhou para cima e percebeu que eu estava olhando para ele. Então gritou para mim, o que você está olhando? Fuge da sua vida ou eu vou te pegar. Nessa altura, eu já estava apavorado. Então deitei no chão da sacada, que estava gelado, e me escondi lá por algum tempo. O cara louco continuou gritando seus palavrões para mim. Decidi que já tinha visto o suficiente e voltei silenciosamente para minha cama. Fiquei horrorizado com o que vi e não consegui dormir a noite toda. Tudo que eu consegui ouvir eram os roncos da minha sogra e os gritos do cara, que duraram até 4 horas da madrugada. Quando amanheceu, eu estava extremamente cansado, porque não consegui descansar com aquele barulho da madrugada. Contei para minha esposa o que aconteceu,
E ela me disse: sim, eu ouvi ele gritando, mas em algum momento você se acostuma com esse cara maluco e seus gritos. No entanto, ela não acreditou que o cara havia apagado a fogueira com os pés. Então me ocorreu: e se eu ouvir os gritos desse cara de novo essa noite? O que devo fazer? Devo chamar a polícia? Decidi não fazer isso. Então, ainda não sei o que fazer com esse cara louco que fica gritando de madrugada. Os terríveis gritos dele ainda me dão pesadelos. E sei que nunca mais vou olhar pela janela da sacada à noite. Essa história é algo que ainda me vem na mente de vez em quando e ainda me deixa desconfortável. Estou mandando essa história para você para dividir o que aconteceu comigo. Há uns 3 anos atrás, eu tinha 17 anos e naquela época eu estava acostumado a enfrentar situações ruins, porque eu e minha mãe só tínhamos um ao outro e ela não conseguia manter um emprego por muito tempo. Ela tinha seus próprios problemas para enfrentar, então crescemos pulando de uma casa para outra, nunca tendo lugar só nosso para ficar, exceto por 2 vezes, que também não duraram muito. Quando eu tinha 17 anos, fomos parar em uma situação em que ficaríamos sem teto de novo. Eu já estava acostumado com isso, pois já tinha dormido na rua muitas vezes. Chegou o dia em que tivemos que sair da casa do nosso colega de quarto. Minha mãe conseguiu um lugar na casa do namorado dela, mas eu não tinha para onde ir. Eu já não tinha amigos porque eu tinha me afastado deles. Eram pessoas tóxicas ou não faziam bem para a minha saúde mental. Minha mãe me ofereceu para ir com ela, mas eu não quis. O namorado dela era meio estranho e eu estava acostumado com a vida na rua de qualquer jeito. Eu não achava que fosse tão ruim na época. Fui deixado em um McDonald's, comi alguns hambúrgueres e depois voltei para a rua. Eventualmente a noite chegou e só havia escuridão. Procurei um lugar para dormir naquela noite, mas todos os lugares que tentei tinham problemas. Fazia um calor demais, as luzes eram muito fortes, os mosquitos me atacavam. Foi então que me lembrei de uma casa onde costumava ficar de boa. Ela estava em reforma e quase estava pronta. As portas fechavam direito e as janelas não deixavam os mosquitos entrarem. Entrei pela porta de trás como sempre fazia e subi as escadas. Eu escolhi o banheiro para me deitar, porque o chão estava mais limpo ali. E eu comecei a ouvir barulhos lá embaixo, mas não liguei muito. Pensei que fossem as portas batendo ou algo do tipo. Fiquei deitado lá por um tempão, olhando as fotos antigas do meu celular, pensando como minha vida estava de cabeça para baixo. Os barulhos estranhos continuaram o tempo todo. Então, por alguma razão, me levantei e fui sentar na varanda dos fundos. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Fui para a rua mexendo no celular, e aí aconteceu. Por acaso, vi movimento à minha esquerda, pela porta dos fundos, pela qual eu tinha saído. Olhei e pareceu que o tempo parou. No começo, achei que fosse uma ilusão, mas não era. Vi um homem escondido na escuridão, olhando diretamente para mim. Ele estava atrás da parede, então eu só via a parte de cima dele. O resto do corpo dele estava se escondendo atrás da parede, como se ele não quisesse que eu ouvisse. Era uma figura quase toda preta, e eu não conseguia ver detalhes do rosto dele. Depois que notei ele, eu fiquei só olhando, esperando que ele saísse ou falasse algo comigo. Geralmente eu converso com outro sem teto, então pensei que talvez ele fosse como eu. Mas ele não se mexeu, ficou lá só parado me olhando, imóvel como uma estátua. Talvez nem tivesse percebido o que eu ouvi, só continuou olhando para mim o tempo todo. Depois de olhar para ele, resolvi me levantar, pegar minha bicicleta e sair dali. Quando saí pelo quintal, olhei de volta pela janela e a luz da lua revelou que um homem ainda estava lá, me observando a sair. Consegui ver a parte de cima da cabeça dele e seus olhos me encarando. Era um homem branco, muito alto, usando uma jaqueta. Saí dali o mais rápido que pude. Cheguei na frente da casa na rua e olhei para dentro, mas não consegui mais o vê-lo. Ainda assim, sentia que ele estava me observando. Acenei para a casa para mostrar que estava indo embora, só por precaução. Passei a noite toda acordado, tentando encontrar um lugar para dormir, mas não tive sorte. E é assim que minha história termina. Não foi uma história de perseguição ou luta até a morte com o homem. Isso é a vida real, não são como os filmes ou livros.
Não sei o que aquele homem estava fazendo lá. Talvez ele estivesse só tentando dormir, como eu. Mas por que estava fazendo tanto barulho e me encarando daquele jeito? Bom, eu nunca vou descobrir. Mas aquilo foi muito perturbador. Fico imaginando quanto tempo ele estava naquela casa e o que teria acontecido se eu tivesse realmente dormido. Ele apenas continuaria me olhando enquanto eu estava dormindo, sem perceber a presença dele? Ou ele tinha outras intenções? Nunca fiquei tempo suficiente para descobrir a resposta. Mas agora, não vou mais a casas como aquela. Pelo menos, não depois dessa experiência.